Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live do nosso canal. Coisa boa estar aqui com vocês, espero que o fim de semana tenha corrido bem para todos. O meu foi essencialmente a trabalhar, estive praticamente o fim de semana todo dentro do escritório, trabalhando para terminar, pessoal, rapidamente, o mais rapidamente possível o nosso portal. Não é para podermos submeter as apreciações legais que precisam ser feitas e depois então podermos colocar ele no ar para funcionar direitinho como precisa ser, não é? Então há muita coisa para se fazer e temos que colocar tudo a trabalhar aí, não é? Então temos que, às vezes, dedicar um pouco também do tempo aí. Pessoal, digam-me lá coisas. Como sempre, né? A pergunta inicial aqui do início da semana. Quero saber aqui da vossa semana. Como é que é, pessoal? Positivo, negativo, super positivo? Como é que é? A semana, pessoal, para mim foi uma semana espetacular, foi uma semana realmente onde as coisas funcionaram muito bem, não é? Glauco de Miranda, semana muito boa, vamos lá. Vamos lá que vocês sabem que aqui é tudo controlado, não é? Aqui não escapa nada, o mestre tem aqui o caderno com as anotações. Marcelo Marius, positiva. Elias Silva, não operei, só estudei o método, beleza. Luiz Batista, Hey, man, é nóis. Alceu Júnior, levemente positiva. Kaique Santos, positiva. Rogério Soares, positiva. Alceu Júnior, levemente positiva, mais positiva. É nóis, Alceu. Ivan Guedes, boa tarde. Renato Rocha, modestamente positiva. Yes, man. Uou, Ivan Guedes, 57%. Show de bola, meu irmão. Parabéns. Rubens Santos, negativa. Opa. Temos que ver o que aconteceu aí, Rubens. Sabes por que ficou negativo? Semana foi boa, Egídia. Faltou experiência, mas fiz bons lucros. Egídia, parabéns. Muito bom, Egídia. Marco Júnior, positiva. Ivan Guedes, semana 1% positiva. Muito bom. Carlos Castro, positivo também. Legal, pessoal. Poxa, que bom. Isso muito me alegra, satisfaz o meu coração. Fico realmente feliz. Vocês sabem que a minha felicidade está no vosso sucesso, né? O Rubens é mais novo um pouco aqui, não é, Rubens? Na metodologia. Então faltou Nuno Cardoso, aproximadamente 70%. Uou! Que show, Nuno! Muitos parabéns! Show, mano! É nóis, é nóis! Pô, muito bom! Parabéns, cara! Poxa, que legal! Isso para mim é gratificante, porque vejo que tudo aquilo que a gente tem estudado, tudo aquilo que a gente tem feito junto tem trazido um resultado positivo para vocês, não é, pessoal? Não só monetário, mas tem trazido aqui também o resultado positivo. Antes de eu avançar, pessoal, segundo diretrizes dos órgãos reguladores da CMVM, tudo que eu falo aqui não são e não servem como recomendações de investimento. São apenas a minha opinião, aquilo que eu vejo nos mercados, aquilo que eu pretendo ou realizo nas minhas operações. Portanto, não são e não servem como recomendações de investimento. Tem apenas um caráter educacional e formativo, ok? Pessoal, vamos lá começar então a falar aqui da nossa semana para ver se a gente se evoluímos aqui mais rapidamente com todo o nosso processo aqui, para não ficarmos, né? Senão as nossas lives aqui estão ficando cada vez mais extensas. Daqui a pouco nós vamos passar a noite aqui falando de mercado, né, pessoal? Eu gosto mais disso do que de chocolate, vocês ficam aí comigo, então assim nós vamos indo.
Pessoal, vamos começar então aqui pelo nosso calendário econômico, tá? Uma semana, pessoal, bastante intensa, ok? Temos uma semana com muitos acontecimentos, com muitas coisas, com bastante dados econômicos, com alguns acontecimentos interessantes, certo? E precisamos ter atenção, não é? Porque segundo a metodologia e que vocês, está aqui comprovado, pessoal, vocês sabem, têm visto, têm sentido na pele, no bolso e na consciência, não é? No vosso prazer em estar no mercado, que a metodologia realmente funciona porque a gente segue os passos como precisamos seguir, não é? Então vamos lá. Perguntas habituais, meus amigos. O de sempre, não é? Nós já temos aquela... André Baldaia, boa noite. E olha, pessoal, boa noite a todos que chegaram depois aqui, que não foram cumprimentados individualmente, tá? Pessoal, a pergunta de costume, não é? Como o pessoal mais antigo aqui já sabe, já tem o formuláriozito onde deve-se fazer sempre aquelas perguntas todos os dias, no final do dia, mas eu pergunto aqui hoje. Amigos, mudou alguma coisa? Se é que mudou, o que mudou? Ou então, mudou alguma coisa ou não mudou nada? Não mudou nada, não é? Pessoal, nada mudou, permanece tudo igual, a ganância continua, nada mudou, não é? É isso aí, pessoal. Então vamos lá, realmente nada mudou, ou seja, não houveram alterações de caráter fundamental ou nos paradigmas, tá, pessoal? Tá tudo exatamente igual. Sabemos já que não mudou nada, certo? Quais são, pessoal? Ou, vamos lá, qual é o principal evento desta semana? Quem é que já olhou para o calendário econômico? Qual é o principal evento dessa semana, pessoal? Banco dos Estados Unidos, não é? A Reserva Federal Americana. Junto com os dados econômicos, temos aqui, né, a Reserva Federal, pessoal. Então vamos lá, eu vou tentar ser um pouco mais breve hoje, tá, pessoal, para ver se consigo aqui depois o relatório. Certo, pessoal? Vai seguir aqui o relatório por e-mail, tá bom, pessoal? Para as pessoas que estão participando da live, vão receber o relatório por e-mail, tá bom? Não vai mais ser colocado no Telegram, vai ser disponibilizado por e-mail até que haja o portal. Depois, as pessoas que tiverem o acesso e o cadastramento no portal vão descarregar por lá o relatório, tá bem? Então vamos lá, pessoal. Hoje à noite temos o que aqui? Temos aqui o nosso querido Banco do Japão. Ok, pessoal? Temos o BOJ. Então, na sua reunião de política monetária desta noite, ok? Em princípio, segundo a opinião da maioria dos analistas, não haverão mudanças nenhuma, pessoal, certo? O Banco do Japão, como eu sempre tenho falado para vocês aqui, pessoal, é aquele que sempre traz, normalmente, ou seja, vou tentar colocar de uma forma mais simples. Os outros bancos, pessoal, a gente sempre consegue tirar informações aqui, ali, acolá, através das anotações que a gente tem, através de notícias, de boatos. Alguém deixa vazar alguma informação e aos pouquinhos a gente vai montando os quebra-cabeças e normalmente conseguimos estar já mais ou menos cientes daquilo que vai acontecer, tá? Em relação ao Banco do Japão, sempre pode haver uma surpresa na política monetária do Banco do Japão. Muito embora, pessoal, eu acredito que, como eu já falei aqui, tenho falado desde o início do ano, até junho, pessoal, eu não acredito que hajam mudanças significativas na política monetária, certo? Vamos ver se o BOJ vai demonstrar aqui, pessoal, o que nós vamos procurar aqui, certo? Amanhã de manhã já temos a ata dessa reunião aqui, certo?
E temos aqui de muito importante também, tá, pessoal? Um relatório que eles divulgam aqui sempre, trimestralmente. Isso não são todos, mas a maioria dos bancos centrais divulga esse relatório, tá? Então temos um relatório trimestral aqui com a projeção econômica, ou seja, aquilo que eles esperam em termos de crescimento econômico e de evolução da sua política monetária, tá? Então, amanhã provavelmente esse relatório vai ser divulgado e é bom que a gente dê uma olhada nele para saber quais são as futuras intenções e o que os governantes pensam a respeito da economia do Japão, certo? E vamos ver se haverá aqui a preocupação, certo, com a taxa do iene japonês em relação ao dólar americano, ou se não há, se existem preocupações inflacionárias ou não, porque em princípio, pessoal, o restante deverá manter-se tudo exatamente igual, até porque as taxas estão relativamente estáveis ou têm se mantido, pessoal, na mesma dinâmica dos últimos tempos e o BOJ não tem tomado nenhuma medida adicional, certo? Vemos aqui ó, as taxas de 10 anos e de 30 anos do Banco do Japão, onde tem se mantido, pessoal, dentro da mesma dinâmica, certo? Ou seja, dentro da maior parte do tempo tem se mantido numa trajetória lateral, dentro de um range mais estreito, mas tem se mantido mais estável do que as taxas dos demais países, certo? Portanto, não creio que hajam alterações. Como eu disse, poderá haver, mas sempre será sempre uma surpresa. E se forem alterações, também não será nada muito significativo, tá bem? E aliás, o iene por si só, nesse momento, tem se mantido também numa força relativa estável, certo? Já vi que alguém colocou aqui, Rui Alves, Tesla, os lucros 0,93 numa estimativa de 0,74, tá, pessoal? Então veja os resultados aqui que eu havia colocado aqui. O lucro por ação previsto era 0,742 realmente, certo? O lucro que saiu, que foi o que o Rui nos informou aqui, foi de 0,93. Foi muito acima do esperado, tá? Foi 30% mais ou menos acima do esperado, certo? Já agora, veja as receitas aí também, quem olhou, por favor, veja as receitas também, veja se ficaram mais ou menos em linha ou não, tá bem? Então, pessoal, terça-feira, temos esses dados econômicos, então, temos o Banco Central da Suécia, pessoal, tá? Para quem opera pares exóticos, eu acho que não é o caso aqui, até porque eu não aconselho normalmente, né, pessoal? É apenas a minha opinião e, como vocês sabem, não serve como recomendação de investimento, certo? Mas a coroa sueca não é um par muito fácil de operar também, tá? Temos aqui, pessoal, na terça-feira, uma carga, tá? De empresas no setor tecnológico, pessoal. E quando falamos em setor tecnológico, estamos a falar de qual índice? O S100, Nasdaq, não é? Rodrigo Aires, Paulo Frutuoso, exatamente. O S2000, tá? Elias, os índices, se você não sabe, tá? Elias, os índices se compõe o valor dos índices com a base na capitalização bolsista de cada empresa, certo? Vai lá no canal, Elias, e assiste os vídeos desde o início. Lá no início tem todas as explicações básicas sobre esse, tá? Russell 2000, tá bom, pessoal? Ou seja, não é o S30, tá, Carol? O Russell 2000, tá? Ou seja, são as empresas de pequena capitalização, as small caps, certo? Temos muitas empresas de setor tecnológico que estão cotadas lá, com capitalização bolsista menor, mas que estão cotadas lá, certo? E, pessoal, um detalhe aqui. Esses resultados que eu coloco aqui para vocês são aqueles que eu elenco como sendo os resultados
muito importantes, tá, pessoal? Ou aqueles para onde eu olho para eles. Por quê? Se vocês olharem aqui, então nós temos setor tecnológico, temos setor bancário, temos aqui, pessoal, setor farmacêutico, certo? Temos serviços aqui, ó, Starbucks, certo? Temos tecnologia, temos aqui processamento de informação. Olha, não está selecionando, tá, pessoal? Mas, ou seja, eu normalmente vejo aqui alguns segmentos da economia, tá? Rodrigo Aires, é possível que o Russell 2000 já esteja a descontar possível... O Rodrigo, não só o Russell, tá? Todos, o mercado desconta tudo, é geral, tá? Não só o Russell, mas todos, tá? Pode ser, Cícero. Pode ser. Tá? Então veja bem, pessoal. Aqui estão apenas alguns deles, certo? Depois, pessoal, quarta-feira, tá? Temos aqui então a Reserva Federal Americana, não é? Então vamos lá, pessoal. E agora vem aqui também a pergunta e eu quero ouvir aqui agora, quero ler, na verdade, não é? Respostas. Qual é a vossa expectativa em relação à reunião de política monetária da Reserva Federal Americana para o dia de quarta-feira? O que é que os senhores e as senhoras investidores aqui, investidoras, esperam para a reunião de política monetária que vai se realizar na quarta-feira? Por favor, quero ouvir opiniões. Mantém-se tudo igual. André Baldai, inflação transitória, tudo igual. Não irá alterar nada. Glauco, Luiz Felipe de Jesus, nada de novo. Marcelo Mariucci, nada de novo. Leandro Leles, espero que se mantenha o mesmo discurso. Rui Alves, mais do mesmo. Vai ser a mesma ladainha. Cícero, manter as taxas iguais. Manter tudo igual. Ivan Guedes, aumentar as taxas. Carlos Valente, tudo na mesma. José Tadeu, enquanto a inflação estiver sob controle, nada muda. Carlos Cássio, um discurso dovish. Então veja, pessoal, com exceção do Ivan Guedes, que acha que poderão aumentar as taxas, certo? E ele deve ter as razões, não é? Dele para crer que assim seja. Silvia Cunha, mesmo discurso, tudo na mesma. A maioria, que a grande maioria das pessoas, acha que vai ficar tudo exatamente igual, que não haverão alterações, tá? Então, pessoal, eu vou dar a minha perspectiva para vocês aqui agora sobre a reunião de política monetária para amanhã, ok? Então, pessoal, primeiro temos os dados aqui. Japão, certo? Vendas a retalho. Na Alemanha, confiança do consumidor. E nos Estados Unidos, no inventário de petróleo, onde se presumem que tenham aqui uma diminuição de estoques, ok? Pessoal, esta é a minha opinião sobre a decisão de política monetária para amanhã. Ok? Vejam bem, eu estimo e espero, certo, pessoal, que tenhamos aqui, talvez, veja bem, quando nós falamos aqui sobre taxas de juro, pessoal, e isso já foi aqui motivo de algumas discussões aqui, não é? Porque, veja bem, eu até quero fazer um parênteses aqui sobre isso, pessoal. Eu não tenho, e eu já expliquei isso aqui, tá? Eu não tenho nada contra que você tenha uma opinião diferente da minha. O que nós não aceitamos aqui é o quê? Que tragam para dentro do canal ou para dentro do Telegram algo que seja contra a metodologia, que conflite com o ensino que eu vos passo,
certo? Então, quando eu falo nisso aqui, que eu estou falando agora e estou mostrando para os senhores aqui agora, a maioria de vocês nem sequer, nem nunca ouviu talvez falar nisso aqui, pessoal, ou poucas pessoas têm ouvido falar sobre isso aqui, certo? Ou seja, sobre esta taxa aqui, certo? Que é o que, pessoal? Uma taxa de juros sobre reservas excedentes. E eu garanto que você já ouviu falar nisso. Normalmente, nunca ouviu falar, Carlos? Certo. Quem já ouviu falar nisso, pessoal? Escreva aí já agora, quem é que ouviu falar nisso? Nunca. Certo, pessoal? Então veja bem, se nós temos amanhã uma reunião de política monetária, tá? Veja só, então a maioria nunca ouviu falar disso, não é? Então veja só, o que acontece aqui? Vamos olhar aqui para o calendário. Só para nós vermos aqui uma coisa. Tá aqui. Decisão de política monetária. Certo? Por que, pessoal, que aparece aqui duas taxas? Você tem zero, taxa zero, e você tem 0,25. Na ata de política monetária você vê lá falar, pessoal, de taxas overnight, de taxas de redesconto, de taxas sobre bonds. Você vê falar sobre uma montoeira de taxas que lá estão, não é? Quando você vê uma decisão de política monetária no Reino Unido, você vê que saem 4 números lá. Você nunca se perguntou talvez por quê, não é? E quando eu digo aqui, pessoal, que as taxas é algo complexo, é algo que eu poderia falar sobre elas por muito tempo, certo? É porque realmente, pessoal, eu tenho as minhas razões para falar algumas coisas, certo? E para não querer que se tragam aqui, não é variação de 0 a 0,25 não, Cícero. São taxas diferentes. Certo? São as taxas de interdepósito bancário, são as taxas de juro que são negociadas entre os bancos, certo? São as taxas do dinheiro que fica em posse dos bancos. Então vejam só, é preciso que a gente estude, pessoal, para entender realmente algumas coisas. Então por quê? Vejam só. Pessoal, e como eu disse logo no início aqui, tudo que eu falo aqui é apenas a minha opinião, certo? Não serve como recomendação de investimento, tá? Então veja só, pessoal, o que é isso aqui, tá? Esperamos aqui que seja 5 pontos base, certo? Ou seja, seria 0,05. Ou seja, menos de meio ponto percentual, vamos por assim dizer, certo? O que acontece aqui, pessoal? Esse dinheiro, por quê? Vamos ler tudo que aqui está escrito primeiro. Estimamos ou esperamos um pequeno aumento técnico de mais ou menos 5 pontos base para o IOR, que é a taxa sobre as reservas excedentes dos bancos, para nos prepararmos para um fluxo contínuo de liquidez em dólares. Primeiro, vocês sabem que todo banco tem que ter uma reserva. Ele tem Os bancos são submetidos a um teste de estresse, ou seja, ele tem que ter uma reserva, não é? Só que as reservas excedentes, ele é taxado sobre essas reservas excedentes, ou seja, ele tem que pagar se ele ficar com reservas excedentes também. Por quê? Porque o sistema, ou vamos dizer assim, a Reserva Federal, pessoal, que é o quê? Que ele empurra esse dinheiro para a rua. Que ele coloque esse dinheiro, era para ser, aonde, pessoal?
na mão das empresas. Quando nós falamos numa política econômica que seja expansionista, o dinheiro é para ir para a mão das empresas, para financiar a economia. Certo? Agora, o que nós temos visto e o que eu tenho demonstrado para vocês aqui, pessoal, para onde vai o dinheiro? Para onde foram ou para onde estão indo os bilhões ou trilhões aqui do Biden? Pessoal, vão escrevendo aí no chat enquanto eu vou falando. Para onde que vão esse dinheiro, pessoal? Para o mercado financeiro, não é? Ou seja, vai para os bancos, pessoal, certo? As pessoas pegam os cheques, depositam nos bancos e vão para as corretoras, para os intermediários financeiros, ou seja, entram no sistema financeiro, que nos Estados Unidos corresponde a uns míseros 60% do PIB, ok? Que é muita fruta, não é? Então veja só, para o mês de maio, pessoal, certo? É esperado um aumento, ou seja, um fluxo contínuo de liquidez em dólares durante o mês de maio, de mais ou menos, pessoal, ou seja, vamos incrementar mais 400 bilhões em dinheiro. Da onde é esses 400 bilhões, pessoal? Vão respondendo para mim aí no chat. Vamos pensando, vamos ficando focado. Da onde é esses 400 bilhões? Da onde que vai vir esses 400 bilhões? Dos estímulos. Muito bem, Solange. Dos cheques Biden. Isso aí, pessoal. Da liberação das reservas aí, dos cheques Biden, da bazuca não sei o que, do canhão não sei da onde, do canhão da Nazaré, certo? Mas vai vir, é daí que vai vir, certo? Então, pessoal, numa preocupação de fazer com que esse dinheiro saia do sistema, com que esse dinheiro entre em circulação na economia, ou seja, numa preocupação de fazer com que ele se torne poupança pública, certo? Ou seja, dinheiro que circule na economia, que movimente a economia, certo? É que eu penso que, certo? Amanhã não, quarta-feira, certo? O homem vai chegar lá, pessoal, e desculpa o termo que eu vou usar aqui, vai pegar a galera com as calças na mão, pessoal. Certo? Veja, isso aqui, economicamente falando, nada mais é do que um aumento realmente técnico, pessoal. Em termos de impacto monetário, financeiro, é praticamente é óbvio que no quadro do montante todo é óbvio que é algum valor com expressão, certo? Mas qual é o maior impacto disso aqui, pessoal, para os mercados? Se na quarta-feira, certo? Vocês, ou a maioria dos senhores aqui que nunca ouviu falar disso, e como vocês, pessoal, muitas e muitas e muitas milhares de pessoas, de pequenos investidores, de investidores de retalho, certo? Ou até, pessoal, um investidor, vamos chamar assim, com algum dinheiro, mas que seja um investidor de retalho também. Quando ele ouvir ou quando ele lê isso, pessoal, que teve um aumento de 5 pontos básico aqui na taxa, entendeu? Na IOR, na taxa de juros sobre reservas excedentes. Renato Rocha.
Certo, pessoal? Pensem comigo. Agora vamos ler aqui, pessoal. Certo? As expectativas de qualquer mudança em relação a tudo, pessoal, certo? São o quê? Veja bem, nós estamos aqui 72 pessoas, pessoal. A live é privada, como vocês sabem, são só com convite para estar aqui. Estamos aqui 72 pessoas. Das 72 pessoas que estavam aqui, só uma falou no aumento de taxa. 71 disseram que não vai mudar nada. Então, as expectativas são 100% o quê, pessoal? Silenciosas de que nada vai mudar, não é? Tirando pelo nosso grupo, temos uma expectativa aqui, podemos usar isso como exemplo de que nada se alteraria, não é? José passou? Estás a trabalhar bem. Estás a trabalhar bem, certo? Então, pessoal, qual é o pepino que vai estar na mão do homem que vai fazer a conferência de imprensa? Pensem em tudo que vocês escreveram para mim aqui. Que até 2023 nada vai mudar. Que enquanto a inflação tiver XPTO, nada vai acontecer. Que enquanto o pleno emprego não acontecer, não vai acontecer nada. Que enquanto isso não acontecer, não vai acontecer aquilo. Que enquanto não tiver toda a gente vacinada, não vai se alterar nada. Que enquanto isso, que enquanto aquilo, tudo tal. Sabe, tipo filho pequeno, quem aqui é pai sabe do que eu tô falando. Ah, mas tu disse que nós ia, tu disse que eu podia comprar, tu disse que não ia aumentar, tu disse que tu ia deixar eu ir. É ou não é, pessoal? Então vamos lá ver. Se eu tiver certo, pessoal, nisso, certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter volatilidade, pessoal. A galera vai ficar desorientada. Certo? Como nós dizemos na gíria, como um cego no meio de um tiroteio, não é? Imagina, um cego no meio do tiroteio, ele não sabe para onde vai, né? Certo? Então, pessoal, veja bem, nós podemos ter aqui na quarta-feira, tá? Eu creio que isso, certo? Num primeiro momento, tá? Nós vamos ter que ver agora como que o mercado vai refletir essa informação. Um primeiro momento, pessoal, vai trazer alguma volatilidade. Alguns vão vender, outros vão comprar, porque alguns vão achar que já logo vão haver mudanças, certo? E isso poderá fazer com que o dólar se aprecie. Por outro lado, o investidor institucional vai dizer assim, o Fed está forçando esse dinheiro aí para o mercado, ou seja, está aumentando a oferta financeira. E se nós aumentamos a oferta de alguma coisa, isso faz com que o produto deprecie, não é? Certo? Então depois nós vamos ver tecnicamente qual é o range aonde que o dólar, e nesse caso o euro e as moedas relacionadas e correlacionadas podem se manter, tá bom, pessoal? Então essa é a minha expectativa para este dia. Depois, conferência de imprensa, Biden vai falar numa sessão do Congresso sobre o desenvolvimento aqui dos dados econômicos e bababá, tá bom, pessoal? Depois, resultados econômicos, cada um vai olhar depois, quinta-feira, pessoal. Tá? Temos aqui taxa de desemprego na Alemanha, na Espanha, certo?
Então, o mais importante, pessoal, eu já falei aqui, tá? Temos alguns discursos aqui também que vão ser feitos. Depois, como eu disse, cada um dos senhores analisa aqui individualmente o calendário, certo? E em relação, pessoal, ao desemprego, os dados que vão sair essa semana, eu acredito que devam sair todos em linha. Não vejo que hajam grandes alterações aqui em relação àquilo que é mais ou menos previsto, tá? Então, como eu disse, depois esses dados vão ser encaminhados por e-mail, certo? Para que vocês possam, cada um dos senhores possa ter acesso a essa informação. Então, pessoal, vamos lá. Em relação ao SP500, agora vamos para a parte técnica aqui, pessoal, para dar tempo, senão me estendo demais, tá?